Olá a todos, bem-vindos então aqui ao canal e desta vez estamos aqui para o vídeo de favoritos do ano de 2020. Eu não sei se vou fazer isto num único vídeo, vou ter que dividir em dois porque eu li muito. Eu ainda não fiz a minha contagem, algo que eu vou fazer a seguir, olhar para o meu fecheiro Excel, mas eu acho que li à volta dos 130 livros, portanto é muito difícil escolher apenas top 5 ou top 10, portanto eu tentei aqui escolher por diversas categorias. Tenho aqui a cábula onde eu fui, o meu caderno onde eu fui tentando aqui as categorias, portanto vamos a isto. Eu não tenho aqui nenhuma ordem específica de categorias, portanto vai ser aqui mais ou menos conforme for aqui tirando da pilha. Começando então aqui, por uma vez as pilhas estava aqui mais à mão, thrillers e policiais. Tenho aqui O Ladrão de Tatuagens. Foi um livro que me deixou muito arrepiada, talvez por eu ter tatuagens e por causou mesmo muito arrepios a ver alguém que matava outras pessoas para tirar a tatuagem da pele da pessoa. Portanto, teve aqui descrições que me deixaram mesmo muito arrepiada, muito angustiada. Outro livro é então o Quero-te Morta. Conta aqui então a história aqui de um perseguidor de uma rapariga e também mente assim, muito macabra, muito doente, portanto deixou-me também muito arrepiada. O Estou a Ver-te foi outro que talvez por ter aqui algum paralelismo com a minha vida, portanto a protagonista ela anda muito em transportes públicos e portanto mostra aqui então como é que alguém consegue ir tomando nota e registando as rotinas que nós inconscientemente vamos criando. Nós apanhamos determinados transportes às mesmas horas, sentamos mais ou menos nos mesmos sítios, portanto é preocupante, muito. Pelo menos a mim, como lá está, em transportes, teve assim bastante impacto. O próximo livro é então um thriller histórico. Estou a falar-vos de O Anjo de Munique. Temos aqui então a história do assassinato da sobrinha de Hitler, portanto, Alemanha, anos 30, e portanto foi uma leitura que eu fiz muito voraz e lá está, tem aquele componente de bocadinho de ficção, mas aqui de fatos históricos, e a sério, deixou-me mesmo muito agarrada à história. O próximo livro é mais, pelo menos para mim não funcionou tanto como thriller, mas mais como policial. Estou a falar O Enigma do Quarto 622, do Chaleiro de Carre. Eu gostei muito aqui desta história dentro da história, deste mistério de nós. É certo que nós andamos aqui muitas páginas sem saber o que aconteceu, quem morreu, mas foi isso que me agarrou e a forma como nós fomos aqui avançando na história também, apesar do tamanho do livro, muito facilmente, porque os capítulos são muito curtos e há sempre, eu fiquei muito presa então aqui ao mistério e portanto eu tinha que falar no livro, porque o livro, apesar de ser grande, eu li-o num tirinho mesmo, para mim foi mesmo muito eficiente. Passando então aqui agora para a parte mais de romance histórico, Inês da Minha Alma, de Isabel Allende. Eu acho que é a autora em que eu tenho mais do que uma categoria. Eu adoro Isabel Allende e este livro foi fantástico mesmo, fabuloso. Espécie de romance biográfico aqui de Inês Soares. Ela era espanhola, uma humilde costureira, e depois foi para a América Latina, aqui quase como descobridora, e portanto gostei mesmo muito. Uma mulher muito à frente do seu tempo, muito independente, não tem aquela ligação, portanto não se deixa dominar pelos homens, e portanto foi um grande romance histórico. Depois tenho aqui O Que Sabe o Vento. Está aqui no romance histórico, mas também podia ter aqui, portanto é um romance histórico com uma pitada de fantasia, porque temos aqui aquela componente de viagens do tempo, mas eu gostei muito de ir então aqui ao século, se não estou em erro, portanto início do século XX, portanto 1920 e 21, na Irlanda, portanto aqui há alguns fatos históricos e também para mim arrebatou-me completamente. O último romance histórico tem então As Mensageiras da Esperança, de Xoxó Moyers. Eu li praticamente todos os livros da Xoxó editados em Portugal, falta-me apenas O Olhar de Sophie, mas este para mim ficou o meu favorito. Portanto temos também um grupo de mulheres que
faz parte então de... cria bibliotecas a cavalo, portanto eles vão em zonas mais rurais, mais distantes a cavalo, portanto também é um grupo muito independente de mulheres, muito forte e sem dúvida que me conquistou mesmo bastante. Já que estamos nos históricos, por que não então falar aqui da Segunda Guerra Mundial, Holocausto? Eu fiz recentemente um vídeo dos meus livros favoritos, eu vou deixar por aqui o vídeo, mas então os que eu li este ano, quero destacar o Mulher Sem Nome, portanto aqui um misto de ficção com não ficção. Também com estas duas vertentes tenho que falar de As Mulheres da Orquestra Vermelha. Estes dá-nos também aqui uma versão diferente, uma ficção diferente, porque não temos campos de concentração, temos então um grupo de mulheres, mas não só, porque o grupo era composto por professores e assim, mas alemães que estavam contra o regime, portanto dá-nos uma ficção diferente daquelas que estamos habituados. Relacionado aqui então mais com campos de concentração, tenho 2 livros que são não ficção, mas que estão escritos como se fossem ficção, portanto não é aquela leitura chata, maçadora. Estou-vos a falar do O Carteiro de Auschwitz, portanto história verídica, e também As Irmãs de Auschwitz, 2 irmãs que tiveram em vários campos de concentração, portanto entre os quais Auschwitz, e aqui quem está a narrar a história, a escrever a história, é a Reina. Ela foi então uma das mulheres que foi naquele comboio, no primeiro comboio para Auschwitz, em que foram 998 jovens raparigas. Vamos, se calhar, então aqui passar para os livros de não ficção. Eu tenho que destacar Consentimento, portanto aqui uma história de pedofilia. A Vanessa tinha cerca de 14 anos, não estou em erro, quando se envolveu com um homem muito, mas muito mais velho que ela. E não é uma história de amor, porque ele era um homem daqueles nojentos, escroços, e que não se envolveu apenas com a Vanessa, envolveu-se com muito mais jovens, raparigas, rapazes, e portanto é um homem daqueles mesmo escrotos, nojentos. E foi um livro que me deixou completamente revoltada com tudo o que aconteceu. Depois, aquela que é uma autora aqui repetente na pilha, Isabel Allende, estou a falar de Mulheres da Minha Alma. Portanto, aqui uma história sobre feminismo, e que ela destaca aqui, dá-nos aqui, mostra-nos aqui um bocadinho mais sobre o seu percurso, da sua vida, a forma como sempre lutou pelos direitos, não só dela, mas de todas as mulheres, e foi uma belíssima leitura. Um livro que é de um género um bocadinho diferente, mas que também, não ficção, e aqui também relacionado então com o feminismo, estou a falar de Mulheres Sem Medo. É um livro de, quando eu digo que é diferente, porque então um livro de banda desenhada. Eu fiquei na dúvida em que categoria eu ia encontrar, mas achei que ficava melhor então aqui no não ficção, na história de feminismo, e portanto um livro para adolescentes, um livro para jovens adultas, um livro para mulheres, porque sem dúvida é que é uma forma que retrata de uma forma breve, mas bastante, como é que se diz, direcionada. Portanto aqui uma forma resumida, mas contamos aqui 150 anos da luta pelos direitos das mulheres. Depois, passando se calhar aqui, eu chamo-lhe romance contemporâneo, mas não é bem, não é só romance, portanto livros mais contemporâneos, se calhar é esse mais aqui o enquadramento. Tenho de destacar aquela que foi a minha autora de descoberta de 2019 e que também continuei a ler no início de 2020, Christiane Hanna, e neste caso Estrada da Noite. Foi um livro que eu voltei-me a chorar mesmo, uma história como praticamente todas as da Christiane Hanna, que mexe muito aqui com as emoções, uma história de amizade, uma história de amor, e um amor no sentido mais lato, porque não é apenas amor romântico, temos aqui também o romance, mas naquele sentido mais universal, amor pelo próximo, amor por alguém que nós gostamos tanto. Mais por aí, foi um livro que me deixou mesmo. Eu ainda não ia a metade do livro e já andava a chorar que na banda ler. Depois, um tema que aborda o racismo, de Trudy Picot, portanto, o poder das pequenas coisas. A Trudy Picot tem sempre... eu não gosto dos livros da autora, mas tem temas muito fortes, e este foi um dos melhores livros que eu li da autora, é um dos meus preferidos, a par com Contadores de Histórias, e portanto este
tinha que falar aqui. Depois, uma descoberta de 2020, li 2 livros desta autora, portanto, a primeira e a segunda parte deste livro, eu tenho aqui apenas o primeiro, mas gostei também do segundo, portanto, Caminhos de Paixão, história de Ladiana, e nós pela capa podemos achar que é um romance fofinho, mas não, é um livro que aborda tráfico de mulheres, tráfico sexual, a guerra dos Balcãs, e tem aqui aspectos muito, muito duros, e eu gostei tanto deste livro, adorei mesmo, que entretanto comprei a trilogia Cavalo de Fogo e comprei também acho que é O Que Dizem os Teus Olhos, e portanto espero agora no início de 2021 ler pelo menos a trilogia, e portanto gostei mesmo muito porque tem a sua profundidade e é uma história que também me deixou muito angustiada. Também ainda aqui do romance contemporâneo, ou melhor, de livros mais contemporâneos, tenho Terra Americana, um livro que aborda então as dificuldades dos migrantes para os Estados Unidos. Portanto, eu julgo que a protagonista e o filho são mexicanos, são da América Latina, eu agora não estou bem certa, mas acho que é mexicanos, e eles correm perigo de vida por causa dos grupos de cartéis. E portanto vamos acompanhando então a viagem deles, os perigos deles para os Estados Unidos. E é um livro, outro, que também tem a sua carga emocional, que também tem aqui, que me deixou aqui com o coração apertado muitas vezes, porque mexeu aqui muito com as minhas emoções. Agora, para desanuviar aqui um bocadinho, os meus livros preferidos são gatos, porque eu tenho o meu ler gatos e portanto sempre que posso ler livro com gatos. O gato que roubava corações, uma história ficcionada, mas de um gatinho de bairro, e que acaba então por fazer de cupido, e uma história deliciosa. Depois, um livro de não ficção de gatos, A Viagem de Nala, portanto a história então aqui do Dean, que anda a fazer a volta ao mundo em bicicleta e que encontrou esta gatinha linda, a Nala, muito fotogénica, e que foi fantástico conhecer a Nala. Depois, um dos livros em que eu li, eu acho que li em janeiro ou início de fevereiro, e foi um livro que me fez vir a chorar nos transportes públicos. A sorte era que eu ia no último banco do autocarro e não vinha mais ninguém naquele último banco, ia nos bancos à frente, mas naquele último banco não ia. Eu estou a falar de Memórias de um Gato Viajante. Portanto, é aqui um livro de ficção, e um livro que tem aqui uma pontinha, eu vou-lhe chamar de fantasia, porque temos a conversa do gato. Portanto, nós vamos tendo aqui acesso aos pensamentos do gato, que é o gato fala com os outros animais, e portanto logo aí é uma história um bocadinho mais fantasiosa, mas a mensagem que o livro passa é absolutamente lindíssima, absolutamente fabulosa, e é um livro que me partiu o coração mesmo. Eu fui a chorar, tal como eu disse, no autocarro, portanto eu tinha que falar no livro. Depois, passando aqui para um dos meus géneros favoritos, aquele que foi durante anos o meu género favorito e que tive algum tempo sem ler, mas que este ano resolvi apostar mais nele e espero continuar a apostar, porque continuo a sentir aquele quentinho no coração quando leio os livros. E um dos livros que eu tinha que falar era então A Harpa dos Reis, de Juliette Marillier. Foi o livro que me fez regressar a Juliette Marillier. Eu não lia Juliette há uns anos, e depois de ter lido este, eu comprei a trilogia de Sadafella, comprei a trilogia do Brad, Tom and Grimm, acho que é isso, porque foi mesmo aquela sensação de regresso a casa, aquela sensação de conforto, e foi fabuloso. E eu não percebo porque é que tive tanto tempo sem ler Juliette Marillier, porque é fantástico. Depois, o livro que está aqui é o primeiro livro da trilogia, mas está aqui um bocadinho a representação da trilogia completa, Uma Magia Mais Escura, de F.C. Schwab. Foi uma leitura mesmo muito, muito deliciosa, muito saborosa. Eu terminei este e pouco tempo depois li o segundo, e felizmente o terceiro foi lançado relativamente pouco tempo depois de eu ter iniciado o livro, e portanto foi mesmo fantástico. Depois aqui também mitologia, portanto Circe, foi fantástico conhecer a história, aqui, lá está, ficcionada, mas
com muitos aspectos mitológicos, aqui alguns nossos conhecidos, e foi mesmo fantástico, e fiquei cheia de curiosidade do outro livro da autora, O Canto daqueles, que eu pensei que havia na biblioteca e não há, portanto eu tenho que ver se o encontro em alguma promoção jeitosa, porque eu quero mesmo ler mais da autora, porque adorei este retelling aqui de Circe. Depois, passando então aqui para a BD, tenho Monsters os Colhidos, portanto é o volume 4 desta saga, que está a ser fantástica. A história está cada vez mais dark e a arte continua deliciosa e eu estou muito curiosa pela continuação. Depois tenho aqui Pressas Fáceis. Este livro foi uma surpresa, eu não sabia nada da história, mas estava em promoção na FNAC e deu-nos aqui uma boa perspectiva então portanto, isto não tem a ver, apesar daqui das crenças, não tem nada a ver assim muito macabro, isto acaba por ser aqui uma história mais policial e a forma como o sistema bancário afeta a vida das pessoas, neste caso dos mais idosos, e portanto foi uma grande leitura. E depois um livro que foi uma delícia, Balada para Sophie, de Filipe Melo e Juan Cafia, uma história com música, uma história sobre música, uma história sobre também a forma como se mete aqui os arrependimentos, a forma como aquela competição menos saudável, a forma como nós vamos seguindo a nossa vida um bocadinho mais em função dos sonhos dos outros do que tanto daquilo que nós queremos efetivamente fazer. E foi fantástico, ainda tem aqui o bónus de ter um gato aqui na história. Passando aqui para a parte de literatura portuguesa, começando aqui pela parte do romance histórico, Maria da Fonte, aqui romance biográfico então desta mulher, também muito à frente do seu tempo, uma mulher que não se vergou à condição de mulher, aos homens, portanto lutou pelos direitos das pessoas. Depois um livro que também, Heróis do Ar, portanto foca aqui um bocadinho também na Primeira Guerra Mundial e foi uma bela surpresa. Este livro tem 2 tempos, portanto é o tempo mais atual e depois tem a tal da Primeira Guerra Mundial, passado durante essa parte. Aqui os primórdios então da aviação portuguesa, e eu gostei muito, mas mesmo muito dessa primeira parte. Depois thriller português, eu tenho que falar da reedição e da minha releitura de A Cela Adormecida, do Nuno Nepomuceno. Eu gosto muito dos livros do Nuno, têm muita qualidade e portanto tinha que salientar este livro. E depois aqui 3 livros que são daqueles que histórias mais contemporâneas, mas histórias que me deixaram completamente de rastros. Qualquer um dos 3 foram livros sufocantes, no sentido de me deixarem partida, de me deixarem morta por dentro, ou melhor, personagens assim que têm essa sensação. Tenho aqui então Os Pássaros, de Célia Correia Loureiro, mais uma vez aqui personagens que está morta por dentro, a forma como temos aqui a dor, e escrito então em forma de cartas. As últimas linhas desta mão, de Susana Amaro Velho, eu li também O Bairro das Cruzes, mas entre os dois, este impactou-me mais, este deixou-me mais agastada, mais emocionada com a história, com a personagem. Mais aqui, uma vez mais também aqui cartas, mais uma vez aqui esta história de perda, a forma como alguém sente que o seu mundo acabou, a sua vida acabou, e vai fazendo um esforço para tentar sobreviver. E foi mesmo aqui uma leitura que mexeu muito aqui com as minhas emoções. E por último, mas não menos importante, eu tenho que falar do Apneia, de Tânia Ganho, um livro que me deixou, mais uma vez, completamente sem ar, completamente sem fogo, completamente sem energia, porque é um livro desgastante. É um livro desgastante no bom sentido, porque é uma história dura, uma história que foca então a forma como os homens são manipulados, são manipuladores, como os homens são mesquinhos e como conseguem ir desgastando a vida da ex-mulher, a vida do filho, como vão manipulando tudo isso. A lentidão da justiça
a forma como eles se fazem de vítimas, eles se fazem de coitadinhos, e esse desgastar, essa repetição de situações acontece e são reais, e portanto deixam-me mesmo aqui muito, mas muito sem ar. Eu vou ficar por aqui, que o filho está gigante. Digam-me se leram alguns destes, muitos livros, eu não os contei, mas são muitos. Digam-me se também têm aqui algum dos vossos preferidos. Quais são os vossos preferidos? Não estou à espera que me digam também assim, uma pilha enorme como eu tenho aqui, mas digam-me então alguns que eu não tenha falado aqui e que tenham sido os vossos favoritos. Um grande, grande beijinho e eu vou ficar por aqui.